Glória ao nome de Jesus. Olha a gente aqui mais uma vez, encerramento do nível de número 48. Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filistas. Já pega a tua Bíblia aí, abra ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 24. Beleza pura? Ou senão vamos ler o 23 e o 24. Fica melhor. Vai pegando tua Bíblia aí. Beleza pura e sem mistura. Quando você vai pegando, eu vou apresentar esse livro aqui, ó. Grossinho também, hein? A Vida de Martyn Lloyd-Jones. Beleza? Quero agradecer a você, novo inscrito aí no canal, tá bom? Como eu falei no vídeo anterior, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo ele é importante e direciona para mais pessoas. Ou seja, com essa atitude, você atinge outras pessoas com essa palavra e com esse canal. Lembrando que nós estamos apresentando aqui nesse canal um evangelho de forma crescente, tá bom? A vida não volta para trás, só anda para frente. Até rimou, não é, gente? É forte. Bora lá. O resumo desse livro é esse aqui, ó. A mais poderosa e persuasiva voz da Grã-Bretanha por uns 30 anos agora está em silêncio. John R. W. Stott. O maior homem que conheci. James E. Packer. Martyn Lloyd-Jones foi uma das dádivas especiais de Deus à igreja no século XX e, quanto mais o tempo passa, minha admiração por ele aumenta. Não conheço ninguém com uma visão espiritual mais profunda. Mark Dever. Sou profundamente grato a Deus que me conduziu a Lloyd-Jones em 1968. Ele sempre me faz lembrar: você não precisa ser frio, duro ou esperto para ser poderoso. De fato, a sagrada unção está simplesmente em outro mundo, distante das técnicas de comunicação. É dele o mundo no qual eu quero viver quando subo ao púlpito. John Piper. Nenhum pregador teve maior influência sobre mim durante os anos da minha formação do que de Martyn Lloyd-Jones. Acho que é Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá abreviado aqui. Foi sua pregação que absorvi em livros, sem jamais ouvir sua voz, que me trouxe, junto, exegese bíblica, sã teologia, sabedoria penetrante e cuidado pastoral, no único quadro claro e bem focalizado. John MacArthur. Ninguém jamais entenderá meu marido enquanto não compreender que ele é, antes de tudo, um homem de oração e depois um evangelista. Bethan Lloyd-Jones, essa é a esposa dele, não é? Muitos comentários a respeito desse homem aqui. Martyn Lloyd-Jones, 1899 a 1981. Irmão Clebson, quanto custa esse livro? R$100, beleza pura? Você que queira comprar, você que queira ganhar, você dá, irmão Clebson, esse livro? Dou. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é teu. E para você que queira nos convidar aí para ir na sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo o prazer, levar um louvor, levar uma palavra, um ensino. Bora para cima, tacar fogo na seara. Pegou a tua Bíblia? Pega aí tua Bíblia. Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 23 e 24. Assim está escrito: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. 24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Beleza?
Jesus ele sempre teve no seu ministério problemas com os fariseus, pela maneira que eles conduziam a palavra de Deus, a Torá, a maneira como se comportavam também. O próprio Jesus ele chega a dizer para os seus discípulos que a base do ensino dos fariseus é a hipocrisia. Então, de uma pessoa que tem a base como a hipocrisia, o que você há de esperar dela? Esses eram os fariseus. E aqui no capítulo de número 23, Jesus ele bate forte nos escribas e nos fariseus, porque eles são responsáveis de direcionar a sociedade judaica para o céu, mas não estavam cumprindo o seu papel. Eles são responsáveis de ensinar o povo de Deus, mas não estavam ensinando da forma que Deus queria. E esse capítulo 23 aqui é um capítulo que Jesus pega para dar umas boa lapada, uma boa massacrada nos escribas e nos fariseus por não estarem cumprindo o seu papel e ainda estarem vivendo de uma forma muito hipócrita. Esses 2 versículos que nós lemos aqui vai retratar uma das, tá bom? Uma das hipocrisias que eles viviam, mas tem muitas outras. E repito, assim como num vídeo anterior que eu falei, é um assunto delicado, mas que precisa ser falado, tá bom? No versículo de número 23, Jesus chega a dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, dizimar, sem omitir aquelas. Qual? Juízo, misericórdia e fé. Para você ter uma ideia, o fariseu, ele era tão definitivo, ele era tão escrupuloso na sua forma de dizimar, passava tipo um pente fino quando o assunto era dízimo, que ele dizimava 10% das suas ervas que estavam nos seus jardins. Então, ou seja, ele pegava as suas ervas, separava certinho 10% e dizimavam. Ou seja, isso para eles era muito importante. Porém, o que Jesus está batendo aqui não é a forma deles dizimar, mas a forma como eles tratam o dízimo mais importante e ao mesmo tempo juízo, misericórdia e fé, que são mais importantes do que o dízimo, são menos importantes para eles. Repito, aqui eles tratam a forma de dizimar mais importante para Deus, ou seja, a parte externa daquilo que ele tem, do seu dinheiro, do que a parte interna, a misericórdia, o juízo e a fé. Então, misericórdia, juízo e fé para os escribas e fariseus, conforme as palavras de Jesus aqui, eram menos importantes. O que era mais importante? Dizimar. Você vai ver que na palavra dos fariseus e também no comportamento dos fariseus e na palavra de Jesus, tinha algumas coisas que estavam impregnadas na palavra e no comportamento de Jesus que os fariseus, eles riam da cara de Jesus. A maioria dos ensinos de Cristo, repito, como eu falei nos vídeos anteriores, a maioria dos ensinos de Cristo aqui eram baseados na generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Quando os fariseus e os escribas ouviam Jesus falando sobre generosidade, uma mensagem tão simples, mas que tem o poder para implantar luz, Deus tem o poder para implantar luz dentro do ser humano. Quando os fariseus e os escribas ouviam isso, o texto diz que eles riam de Jesus, zombavam de Jesus, ou seja, era uma coisa que não era tão importante assim. Aí você vê logo um contraste, um paradoxo. Por quê? Porque Jesus aqui trata a generosidade como algo muito importante,
Já os fariseus tratam a riqueza como algo mais importante, a avareza como algo mais importante. Então você observa que quando Jesus ele chega no versículo de número 24, condutores cegos, olha só, chama de condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Irmão Cleves, o que Jesus ele quer dizer com essa expressão? Condutores cegos que coam um mosquito e engolem um camelo. Ou seja, para um mosquito eles se utilizam de uma peneira, não é? Não deixam o mosquito passar, coisa menos importante, que para eles são mais importantes, mas ao mesmo tempo engolem um camelo. Coisas que para Jesus são muito importantes, só que para eles não tem tanta importância assim. Deu para entender? Com um mosquito. Para eles, e um mosquito é muito importante. E aqui Jesus está falando justamente de palavras e comportamentos. Ele está se utilizando do mosquito aqui, que coa um mosquito. Está falando do comportamento, que eles não deixam passar. Para eles, as coisas menos importantes são mais importantes, enquanto em contrapartida engolem um camelo, coisas que são muito importantes, mas eles engolem, que para eles é menos importante. Tá dando para entender o comportamento deles? Então, para vocês terem uma ideia, vamos aqui ler Mateus capítulo de número 15, que é mais um texto que Jesus bate forte neles, para vocês terem ideia como eles tratavam tradição e lei. Os fariseus estavam vivendo de uma forma tão hipócrita ao ponto de colocar as suas ideias, as suas tradições acima da própria lei de Deus. Para você ter uma ideia, olha o que o capítulo 15, do 1 ao 10 vai dizer. Olha só. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha só, pergunta para Jesus. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos, tradição, quando comem pão. 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? O que Jesus está dizendo? Vocês colocam a tradição acima da palavra de Deus. E por que vocês fazem isso? Já que vocês estão me questionando, porque os meus discípulos não estão obedecendo à tradição, por que vocês colocam a tradição acima da lei de Deus? Olha o que Jesus continua dizendo, versículo de número 4. Olha uma das coisas que eles estavam quebrando aqui, tá bom? Peneirando um mosquito e engolindo um camelo. Olha só. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, camelo. E quem maldizer ao pai ou à mãe, morra de morte. 5. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Tradição. Tá dando para entender? Eles pegam o mandamento do pai e da mãe, que é o camelo aqui, e diz assim: olha, se você for oferecer o corban aqui, que era uma tradição deles, mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o corban, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Olha o 6. E assim invalidastes pela vossa tradição, coisa menos importante, o mandamento de Deus, coisa mais importante. 7. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 10, para encerrar. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Repara bem, olha o que Jesus deixa muito bem claro. Esse é um dos pontos, tá bom?
sobre o que nós estamos tratando hoje. O versículo de número 24 aqui: coam um mosquito e engolem um camelo. Lembrando que estamos falando das coisas menos importantes, que para os fariseus são mais importantes, e coisas mais importantes aqui para Deus, que para os fariseus são menos importantes. É sobre isso que Jesus está tratando. E você vai ver a Bíblia recheada das tradições dos fariseus, colocando as suas tradições acima da palavra de Deus. O fariseu, ele tinha tanta tradição, irmão, tanta tradição, que se ele saísse de casa, fosse no mercado e voltasse, tinha que lavar a mão. Se ele saísse e fosse no açougue, tinha que tomar banho. Se ele saísse e fosse em outro lugar e voltasse, tinha que se lavar de novo. Era a tradição deles. Só que o ruim deles, o ruim não é a tradição. O ruim é que eles pegaram a tradição e colocaram acima da palavra de Deus. Como nós lemos, se você quiser ler depois e parar para meditar, capítulo 15 de Mateus, do 1 ao 10, que pela tradição deles, eles acabam invalidando o mandamento de Deus sobre honrar pai e mãe. E é aqui que eu quero falar com vocês. Fariseu é aquele que, diante do texto que estamos aqui, é aquele que pega as coisas mais importantes e tratam como menos importantes. E as coisas menos importantes, eles falam que são mais importantes ou tratam como mais importantes. Observando esse texto e o contexto da maioria das igrejas hoje, é sobre isso que iremos falar. Quem será que estamos seguindo dentro desses preceitos e dentro desses mandamentos? Eu quero pontuar uma coisa. Eu sei que cada igreja tem o seu costume, cada igreja tem a sua forma de dirigir culto, cada igreja tem a sua forma de se comportar, isso eu sei. Cada igreja tem o seu costume e eu sou a favor, sim, de que tenham respeito pelo costume de cada igreja. Se você está na igreja do Belém, respeite o costume da igreja do Belém. Se você está na igreja do Brás, respeite o costume da igreja do Brás. Se você está na presbiteriana, respeite o costume da presbiteriana, e assim por diante. Toda igreja tem o seu costume, toda. Porém, é aqui que eu venho tratar sobre coar um mosquito e engolir um camelo. O que eu venho percebido há muito tempo? Que as igrejas, elas têm enfraquecido espiritualmente justamente por causa disso. Têm perdido a sua visão espiritual por causa disso. Acabam tratando coisas menos importantes como mais importantes e coisas mais importantes como menos importantes. Irmão Cleberson, me explica um desses pontos, só para abrir a minha visão e eu entender melhor. Explico. Quer ver uma coisa? É delicado o que eu vou falar, mas não me interprete mal. Hoje se exige de um obreiro que ele vá de terno e gravata, todo bonitinho, correto? Coisa que para a igreja é muito importante. Só que ao mesmo tempo aquilo que é mais importante diante da palavra de Deus, que é esse obreiro, está bem preparado na palavra, você percebe que pela maioria das igrejas não é muito importante assim. Ou seja, pegam uma tradição e um costume e colocam como mais importante, e a vida espiritual do obreiro, que a Bíblia manda ele se preparar, ele crescer, ele estar mais apto, a igreja trata como relativo, como menos importante, dizendo cada um cuida da sua vida espiritual. E não, por que a maioria das igrejas, do mesmo jeito que exigem terno, não exige que o seu obreiro também esteja preparado na palavra? Por que não? Porque a maioria das igrejas pega uma tradição e um costume, barba, exigem que o obreiro não vá de barba ou não vá de bigode, é de acordo com o costume, tá bom?
mas ao mesmo tempo tratam isso como mais importante e menos importante a vida de oração desse obreiro? Por que não exigem também uma vida de oração? Tratam como mais importante gravata e menos importante vida de jejum. Estão coando um mosquito e estão engolindo um camelo? Só dentro desse ponto, se você parar para refletir, tem mais. Tem mais, irmão. Tem mais. Você pode seguir. Você pode parar para refletir, pode observar que em muitos casos tem muita igreja fazendo o mesmo papel dos fariseus aqui. Coando um mosquito, coisas menos importantes como se fossem mais, e engolindo um camelo. Pegando as coisas mais importantes como se fossem menos importantes. Só dentro desses pontos você vai ver que tem grande parte das igrejas colocando os seus costumes acima do próprio mandamento de Deus, da própria palavra de Deus. Deve-se sim, se um líder ele exige terno, gravata, barba, ele exige coisas externas, que a pessoa tenha compromisso, que a pessoa chegue no horário. Irmão, exija sim as coisas menos importantes, mas diante da Bíblia as coisas mais importantes é esse obreiro e esse crente se preocupar com a sua vida espiritual, é esse crente se preocupar com o juízo de Deus, é esse crente se preocupar com a misericórdia, é esse crente se preocupar com a fé. Olha o que Jesus fala com os fariseus aqui, ó. Olha outro ponto, só outro ponto. Eles estão muito preocupados com dízimos aqui, com o dinheiro que entra, com o dinheiro que dão, estão desprezando. Olha o que o texto diz, não sou eu que estou dizendo não. Estão preocupados com o dízimo, mas ao mesmo tempo estão desprezando o juízo, a misericórdia e a fé. E o que Deus está dizendo é: o juízo, a misericórdia e a fé estão acima de dízimo, estão acima de oferta, e vocês tratam como menos importante. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão coando um mosquito, estão engolindo um camelo. Vocês desprezam os meus mandamentos por causa das suas tradições. Vocês ensinam leis de homens. Eu não estou falando coisa aqui sem pensar, irmão, ou sem saber. Basta você parar para refletir, e basta você também pegar aqui, ó, Mateus capítulo de número 23, faça a sua exegese do texto, tá bom? Faça a sua hermenêutica aqui do texto, tá bom? Se aprofunde no texto e você vai ver que o que eu estou falando, o que Jesus falou em Mateus capítulo de número 23, está se cumprindo hoje nitidamente na maioria das igrejas. A gente às vezes, me perdoe da palavra, tem a cara de pau de exigir tradição e exigir costume, e às vezes até brigar por isso, às vezes até brigar muito, brigas ferrenhas por causa de costume e tradição. Mas quando se trata da lei de Deus, quando se trata de uma vida espiritual, da fé, da misericórdia, do juízo, das boas obras, das coisas mais importantes que fazem a gente ser verdadeiros servos de Deus, aí você vê alguém falando assim: não, mas isso aí não é tão importante não. Agora, isso aí não, irmão Clebson, nunca ouvi ninguém falando isso. Nunca ouviu, né? Mas se comporta como? E se você se comporta como, essa é a verdade que você vive. Tá dando para entender? Então, querido irmão, querida irmã, você que está vendo isso hoje, busque viver de forma diferente. Não faça igual os fariseus. Estão coando aqui um mosquito e estão engolindo um camelo. Ou seja, que você não seja como eles, que pega as coisas menos importantes, tradições e costumes, e trata como se fosse a mais importante no evangelho. Aí você pega as coisas mais importantes no evangelho, que é palavra de Deus, vida de oração, boa conduta, moralidade, falar a verdade, não viver na mentira, viver uma vida pura. As coisas mais importantes do evangelho, a misericórdia, o juízo, a fé, as boas obras, coisas que nos fazem melhorar, e você trata como menos importante. Não faça isso, porque quando você faz isso, pega as coisas menos importantes como mais e as coisas mais importantes como menos importantes, você está fazendo o papel do fariseu. Não faça isso. Busque se comportar de acordo com a palavra de Deus, do jeito que ela manda, porque é isso que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo de número 23. Não se comporte dessa forma.
Não faça isso. Não coe um mosquito e engula um camelo, porque com certeza, no final de tudo, o juízo de Deus virá sobre você. Tá bom? Se converta o quanto antes. Se você que está me ouvindo é um pastor, talvez até esteja dando risada da minha cara, não é? Como eu já observei há algum tempo atrás, porque é jovem não sabe o que está falando, né? É só fogo de palha, é sempre assim. Quando a gente resolve falar uma coisa baseada na Bíblia e busca viver o correto, quem já está há muito mais tempo que nós na presença de Deus, na casa de Deus, sendo um pastor, sendo um presbítero, sendo um líder na casa de Deus, acaba olhando pra gente como se a gente não soubesse do que estamos falando, quando na verdade nós sabemos sim. A maioria das igrejas, eu aqui não quero falar mal de nenhuma, apenas estou pregando a palavra de Deus, do mesmo jeito que Jesus falou para os fariseus, a religião da época, a igreja da época. Eu aqui como um servo de Jesus, eu também estou falando a mesma coisa. Parem de coar moscas e parem de engolir camelos, tá bom? Assim como Jesus disse, façam estas coisas e não omitam aquelas. Busquem viver sim nos seus bons costumes, nas suas boas tradições. Eu sou a favor disso, mas não se esqueça das coisas mais importantes do Evangelho, porque é isso que Jesus está recomendando hoje. Amém? Bora pra cima, seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus abençoe.